Seja no esporte ou no campo, a busca pela excelência é sempre constante. E é por isso que alcançar o máximo potencial não é um acaso, é consequência de fazer escolhas certas. Ter vigor e precisão é essencial, e com domínio e segurança podemos ir além. Para quem quer superar limites e recordes de produtividade, Atos Sementes. Alta performance, alto retorno. Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, começamos mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e a sua participação é muito importante. Mande aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí, as atividades em campo, para irmos juntos montando esse quadro, mostrando esse cenário das lavouras ao redor do Brasil. Uma outra maneira de participar aqui do Realidades da Safra é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, para a gente compartilhar como é que estão as áreas por aí. Hoje a gente vai exibir as imagens do Antônio José Tondato. Ele conversou ontem com a gente aqui no programa Realidades da Safra, mandou as imagens das lavouras de milho lá na região de Cândido Mota, no estado de São Paulo, uma região que vem sofrendo bastante com a falta de chuvas, temperaturas elevadas, e aí a gente vê esses impactos do clima adverso nas lavouras. A expectativa do Antônio é de uma perda já consolidada em torno de 40% do potencial produtivo. Muitas áreas ficaram até sem ser semeadas, inclusive uma própria área do Antônio não foi plantada nesse ano devido a essa falta de chuvas. As áreas plantadas, pelo menos 30% das lavouras da região estão em condições bastante ruins, como essas que a gente vê aí nas imagens, e aí a expectativa de uma perda de pelo menos 40% no potencial produtivo, de acordo com a estimativa do produtor rural Antônio José Tondato. Você também pode mandar a sua imagem aqui para a gente, a sua foto, o seu vídeo, para compartilhar com a gente a realidade da sua lavoura. Para isso você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do NA, que é o @noticias agrícolas, ou para o nosso WhatsApp, o número é esse que está aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você compartilhar com a gente a imagem da sua lavoura, e a gente vai exibir nos próximos programas aqui do Realidades da Safra. Vamos começar então a receber os nossos entrevistados, os nossos convidados. Vamos fazer um giro pelo Brasil recebendo produtores, especialistas, para contar para a gente em loco como é que estão se desenvolvendo essas lavouras. Esse é o Entrevistas da Safra. A nossa primeira parada vai ser no interior do estado de São Paulo, região de Tupã, para acompanhar como é que estão os trabalhos da colheita do amendoim. Esses trabalhos seguem avançando lá na região, enfrentando algumas dificuldades com o clima, e é para lá que a gente vai para entender um pouquinho melhor o avanço desses trabalhos. Quem vai conversar com a gente é a Tainá Zapata, presidente da APL do Amendoim, já está aqui conosco por vídeo. Tainá, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Olá, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Tainá, conta pra gente como é que estão andando esses trabalhos de colheita por aí. Os produtores seguem avançando com as atividades, né? Sim, no começo nós estávamos esperando uma super safra, devido ao aumento de produção, cada produtor aumentou mais ou menos a sua área de uns 30%, só que com o decorrer do andamento da colheita não foi o que nós estávamos esperando. Devido ao estresse hídrico, o amendoim que foi plantado na janela de mais ou menos do dia 15 de novembro em diante, ele está sofrendo muito com a seca, então nós não temos mais essa perspectiva de uma super safra, de uma super colheita, devido à diminuição da produtividade por causa da seca. A gente consegue apontar algum percentual de perda, Tainá? Ainda não, porque nós estamos mais ou menos com 80% da colheita em andamento, né? Então, acho que para poder te falar um número mais ou menos assim, mais assertivo, teria que aguardar o final da colheita para eu poder te passar esse número. Mas o que mais me preocupa é a qualidade. Então, assim, os amendoins que foram colhidos antes da janela no dia 15 de novembro, porque o amendoim ele é plantado por etapas, né? Ele não é plantado de uma vez só.
Então, os amendoins que foram plantados primeiros, eles estão excelentes em questão de qualidade, produtividade, mas os que foram plantados mais de 15 de novembro em diante, tá muito, assim, baixa renda, a aflatoxina, infelizmente, está alta, produtividade, a maioria dos produtores tem áreas tem produtor que abandonou a área porque não colhe nada. Então, assim, o produtor está sofrendo bastante, bastante, bastante com a seca mais uma vez. E Tainá, até quando esses trabalhos devem se estender por aí? Olha, assim, pelo que eu converso bastante com os produtores, a maioria já tem seus 80% da colheita concluída. Acredito que 15, 20 dias no máximo concluir o restante. Para falar assim, de concluir 100%, sabe? E aí, A maioria, assim, semana, 10 dias já termina. Então, vamos colocar aí um prazo de 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. e Aí eu olhando, consigo te falar exato. e olhando para o lado do mercado, da comercialização, como é que esse cenário também impacta desse outro lado? Porque essa queda de qualidade vai trazer menos rentabilidade também, né? Não, é assim, ó, na verdade não é que vai trazer menos rentabilidade, é que quem compra amendoim, quem precisa do amendoim para rodar suas fábricas, suas produções, precisa estar atento, porque soltou uma notícia na mídia que realmente era verdadeira naquela fase, que nós teríamos uma superprodução. Então, o que acontece? O comprador fica tranquilo, não, eu vou ter amendoim à vontade, eu tenho amendoim para escolher. E não é bem isso que está acontecendo. Então, agora, com o andar da colheita, mudou o cenário devido às condições climáticas e nós não vamos ter tanta qualidade, no tanto amendoim com qualidade no mercado. Então, quem precisa do amendoim para rodar suas indústrias precisa ser atento e não deixar, assim, achar que vai pagar preço baixo, porque nós não vamos ter tanto amendoim disponível no mercado como era esperado. Nós vamos ter menos produtos com qualidade para atender a indústria. Agora, os que não deu padrão de qualidade, nós temos as indústrias de óleo, que já esse produto já é direcionado para esse mercado, né? Que inclusive está aquecido, né? E não é a primeira vez que enfrentam esses problemas, né, Tainá? A safra passada também já foi bastante complicada em termos de clima, né? Sim. E é uma coisa que o produtor não tem como ele controlar, né? É uma situação que depende do clima e ele planta e ele tem que aguardar, né? Mas infelizmente está mudando bastante, né? Principalmente o estado de São Paulo vem sofrendo aí já, como você disse, mais de um ano com esse problema de seca. Não, nós não temos a mesma realidade da safra passada, a realidade é diferente. Só que mesmo assim, não é aquela expectativa que estava sendo criada, não existe. Então, temos qualidade de amendoim? Temos amendoim? Temos. Mais do que a produção do ano passado? Com certeza. Mas não, uma superprodução não existe. Pode ter certeza que não existe. Tem muito produtor sofrendo com qualidade por causa do estresse hídrico. Tainá, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Muito obrigada, agradeço aí a participação. Eu acho que isso é muito importante para a cadeia produtiva, porque quem está no meio consegue ter as informações, porque vai conversando com todos, né, da cadeia, e quem está fora não consegue ter essa mesma visão. Então, acho que é muito importante esse espaço para que todos saibam o que está acontecendo e para poder alinhar aí os rumos dos negócios, né? Tainá, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra aí na região de Tupã. Um abraço, até a próxima. Muito obrigada, até mais. Essa Tainá Zapata, presidente da PL do Amendoim, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra lá na região de Tupã, no interior do estado de São Paulo. A Tainá destacando um cenário de queda de produtividade ante aquela expectativa inicial que era de uma super safra depois de um aumento em cerca de 30% na área cultivada. Tainá destacando que aquelas lavouras que foram plantadas antes do dia 15 de novembro até tiveram bons resultados de produtividade e de qualidade, mas as áreas plantadas depois dessa data enfrentaram muita dificuldade com o clima,
falta de chuvas, temperaturas elevadas, isso tirou produtividade e tirou qualidade dos grãos que estão sendo colhidos agora. Cerca de 80% da safra já foi colhida e as lavouras seguem apresentando essa queda de produtividade bastante abaixo daquela expectativa de super safra inicial e também problemas de qualidade, o que pode diminuir a oferta de amendoim para a indústria. Então, o comprador também precisa ficar bastante atento a essas movimentações, essa queda de produção e de qualidade para o amendoim lá no interior de São Paulo. Enquanto os nossos próximos entrevistados vão entrando para conversar com a gente, vamos dar uma passada lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas as informações sobre as safras, sobre as lavouras que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Lá você pode ver e rever as entrevistas dos produtores rurais espalhados pelo Brasil, em destaque os vídeos de ontem, onde fomos para Santa Catarina, para o Paraná, para o interior de São Paulo, acompanhar o desenvolvimento dessas lavouras. Você também pode ver as notícias que a gente traz em destaque aqui ao longo da nossa programação. Tudo isso concentrado lá no site do Notícias Agrícolas para você acompanhar tudo, fica sabendo todo o desenvolvimento das lavouras ao redor do Brasil, aqui no Realidades da Safra. Vamos seguir o nosso giro. A nossa próxima parada vai ser lá no estado do Mato Grosso, na região de Nova Ubiratã, para conversar com o Melquiades de Bastiani, presidente do Sindicato Rural de Nova Ubiratã. Já está aqui conosco por vídeo. Melquiades, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas. Melquiades, conta pra gente como é que estão as lavouras de milho por aí. A chuva tem sido positiva até o momento, né? As lavouras do milho está correndo tudo normalmente, está chovendo bem, porém no começo do plantio, aí, logo que foi emergindo as plantas, tivemos muitos problemas com lagarta. Foi difícil combater a lagarta, muita gente não conseguiu controlar a lagarta. Está difícil para controlar a lagarta. Tem gente o proprietário que usaram até 6 aplicações de inseticida e mesmo assim não foi suficiente para controlar bem. E aí, nesse momento, Melquiades, como é que estão essas lavouras? O milho está se desenvolvendo bem por aí? Está desenvolvendo bem, chovendo normalmente. Os milho estão em fase de enchimento de grão agora, né? Já embonecou. Creio que em 90% do município aqui o milho está tudo embonecado já. E essa previsão de chuva for até final do mês aí, vai ser uma safra normal, uma safra boa. A gente consegue apontar alguma expectativa de produtividade, Melquiades? A produtividade, creio que vai ser do jeito que está indo, não faltou chuva normalmente, veio bem, o milho desenvolveu bem, e creio que a produtividade fica em torno do mesmo patamar do ano passado, normalmente nem ano passado, mais ou menos. E quando é que devem acontecer as colheitas aí na região? As colheitas de pivô, a colheita que é irrigada, a lavoura irrigada, a previsão é para até o dia 20 de maio começa a colher. E fora da irrigação, né, aí começa em junho, né? Meados de junho começa as colheitas. E aí, Melquiades, olhando para o mercado, como é que estão as oportunidades para comercializar esse milho aí na região? Olha, esse ano tá melhor que o ano passado. O ano passado se vendia milho em torno de R$35, R$37 a saca. Esse ano já chegou a R$50 aí. E eu espero que continue nesse preço. Eu não sei se a hora que começar a colheita, daí talvez baixe um pouquinho o preço, mas em torno de R$45 a R$50 aí acho que vai ser comercializada quase toda a safra aqui no município. E com esse patamar de preços, dá para ter uma margem positiva? Sim, dá para ter uma margem um pouquinho mais positiva, apesar que a gente teve um pouquinho mais de gasto nos tratamentos da cultura, né, por causa do problema da lagarta, né, que esse ano foi complicado, nem o Pro 4 não teve a resistência da lagarta, né, então ficou um pouquinho mais caro o plantio esse ano, mas assim dá para ter um pouquinho de lucro, sim. Isso quem investiu para produzir 140, 150 sacos por hectare.
E, Melquiades, para a gente encerrar olhando para frente, como que está a preparação, os preparativos, o planejamento do produtor para a próxima safra de soja 25-26? Todo mundo já está se adequando, comprando os insumos já de adubo. Apesar que esse ano o adubo tá disparado os preços, muita gente não comprou ainda adubo porque os preços estão lá em cima, mas pelo que se vê, a realidade vai ser isso aí. Mas todo mundo, todo proprietário vai plantar o soja normal, como sempre, né? O agricultor aqui, o negócio dele é esse, é plantar. Plantar não dá para parar, tem que continuar mesmo que não seja lá um preço tão atraente e tudo, mas tem que continuar na atividade, porque se parar, depois complica um pouco. Então, todo mundo planta. Melquiades, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu agradeço as notícias agrícolas aí, sempre que precisar da gente, temos sempre à disposição aí com vocês. Melquiades, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar a colheita do milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Bom dia, um abraço. O Melquiades de Bastiani, presidente do Sindicato Rural de Nova Biratã, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho lá na região. A região vem recebendo boas chuvas, o que ajuda o desenvolvimento dessas áreas e sustenta expectativas positivas de produtividade. A preocupação ao longo desse ciclo foi para o aumento da pressão de lagartas, produtores tendo que ampliar o número de aplicações, muitas vezes chegando até 6 aplicações de defensivos para tentar fazer esse controle das lagartas, mas a expectativa de safra é positiva do ponto de vista da produtividade e também para a rentabilidade. A expectativa da liderança é margens positivas diante dos atuais patamares de preços do mercado. Expectativa de colheita começando em maio nas áreas irrigadas e em julho nas áreas de sequeiro. Claro, a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra e os trabalhos de colheita aqui ao longo da programação do Realidades da Safra. Vamos fazer mais uma parada no programa de hoje. A nossa próxima estação vai ser em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho por lá. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Antônio Rodrigues Neto, técnico agrícola da Casa de Lavoura de Dourados, já está aqui conosco por vídeo. Antônio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, pessoal, Notícia Agrícola. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Andressa. Estamos aqui em Laguna Carapã, observando, avaliando e vendo o milho segunda safra aqui, graças a Deus, indo bem agora. Antônio, conta pra gente como é que estão essas lavouras, porque voltou a chover, mas antes a vida não estava muito fácil não, né? Não estava não, Guilherme. Conforme a gente relatou para você aqueles dias lá, a situação era grave, né? Aqueles primeiros milhos plantados ali sofreram bastante com a seca, que não foi generalizada em toda parte, né? Mas uma grande parte foi afetada as primeiras áreas, né? Mas graças a Deus voltou a chover, choveu muito bem aqui na nossa região, teve áreas de 70, 80 milímetros, hoje já começou a dar uma garoa, o tempo está bastante formado aqui. Eu creio que aquelas primeiras áreas que sofreu com a seca vai ter um pouco de prejuízo, de perda de produtividade, né? Mas assim mesmo, assim nós temos aí também um plantio um pouco mais tarde, ali os milhos estão vindo muito bem. Graças a Deus agora eu acredito que se não vier geada, né? Espero que não venha um frio forte aí para nós, né? Mas por enquanto está tudo dentro da normalidade aí dessa segunda safra de milho agora. E como é que está a questão de sanidade dessas lavouras, Antônio? Porque a gente tem visto muitas regiões com dificuldade para fazer o controle das pragas esse ano. Então, a nossa região aqui, Guilherme, como assim, os nossos produtores aqui são assim bastante enérgicos e bastante fortes na questão de nível de insetos, nível de doenças, né? Aqui todo mundo programou as aplicações bem antecipada, fizemos a aplicação, porque a gente que é da Casa Lavoura, da assistência aí no campo, e não só eu, como os outros lugares também, outros meninos que trabalham em outras revendas e outras cooperativas, a gente sempre tenta ficar do lado do produtor para, no momento certo, entrar com as aplicações
para fazer o controle também da cigarrinha, controle do pulgão, controle de lagarta, né? Esse ano, assim, na nossa região aqui, o percevejo não foi um inseto que trouxe um prejuízo para nós, que tem áreas aí que nós fizemos uma aplicação, 2 aplicações para perceber só aqueles milhos que foi plantado um pouco mais dentro do mês de março ali, e houve algumas áreas que fizeram 3 aplicações, ou principalmente pelo barriga verde. Mas o restante aí foi mais dentro da normalidade. Uma coisa que veio muito forte esse ano para a gente é a questão do pulgão. O pulgão, devido àquela seca que houve, o pulgão veio bem mais do que os outros anos aí, veio forte, mas aí a gente entrou fazendo controle neles aí, sabe que o controle de pulgão não consegue fazer 100%, porque ele fica lá dentro do cartucho, e a gente tenta eliminar pelo menos um pouco da situação dele. Mas dentro da normalidade, o nível foi bastante amplo, bastante fácil até de fazer o controle aqui na nossa região de Laguna Carapã. Eu sei que em outros lugares, em outros municípios aí, está tendo um pouquinho de ataque de lagarta, né? Em umas áreas aí a gente sabe disso daí. Mas é só fazer o controle bem feito, bem executado aí com os produtos de mercado aí, eu creio que vai resolver esses problemas aí, tanto de cigarrinha, pulgão, como da lagarta também. E o nível de doenças desse ano, a gente entrou aqui com 2 aplicações fortes de fungicidas aqui nas áreas, né? Pode ser que algum milho a gente tenha que fazer até a terceira, mas no momento está tudo sob controle. E pensando no calendário, Antônio, quando é que devem acontecer as colheitas aí na região? Olha, provavelmente esses milhos que nós plantamos aí dia 17 de janeiro, eu creio que a partir do dia 25 de junho, nós plantamos algumas variedades do ciclo médio e um super precoce. Até indiquei muito alguns produtores aqui da nossa região para que entrasse no plantio mais de milho super precoce esse ano, né? Senti que tinha que falar para o produtor e vários produtores aí aderiram, pegaram variedades tardias ali, mas com quantidade um pouco menor, pegaram o milho do ciclo médio ali não tão tarde, né, e plantaram várias variedades de milho super precoce. Inclusive, nós temos milho aqui já endurecendo, já passou ali já bem forte da fase de pamonha, já está com o grão duro, já parou, já está enxugando aquele grão leitoso, então acredito que esses primeiros milhos ali, dia 25 de junho, eu creio se vai depender das condições climáticas, condições de sol, né? Porque aqui esses dias está bastante nublado, então o milho dá uma parada, mas a partir do dia 25 de junho, já eu creio que tem áreas que vai ser colhida. E como é que está a comercialização do milho por aí, Antônio? O produtor está olhando para o mercado e vendendo ou tem segurado um pouco mais? O produtor tem segurado, né? O produtor tem aqueles que fizeram alguns pacotes aí nas trades, nas cooperativas aí, mas a maior parte do produtor, ele está esperando o mercado agrícola, né? Ver as condições de preço, que a gente sabe aí, as condições que a gente está vendo a respeito daquela situação dos Estados Unidos que lançou aqueles juros lá, e o produtor está um pouco com medo, não sabe se faz contrato, se não faz contrato. Aí a gente se preocupa um pouquinho também com a questão do frio, que às vezes pode acarretar, sempre aqui em Laguna Carapã, sempre no final de maio, começo de junho, sempre às vezes tem uma probabilidade de dar geada aqui. Graças a Deus, assim, nos últimos anos deu geada, mas muito pouquinho, pegou umas áreas baixas, mas a gente não pode fazer um contrato maior, né, do que porque a gente vai que dá uma surpresa de um frio forte, a gente não sabe, né? As condições climáticas que vai mandar. Então, o produtor está esperando, aguardando, vendo a melhor hora de fazer o fechamento, esperando ver o mercado, a situação a nível mundo que está vendo aí, essas condições que a gente está vendo, né? Preocupa bastante o produtor a respeito dessa situação, mas estamos aí, estamos vendo o que pode acarretar aí para frente. E como é que está a preparação para a próxima safra de soja, Antônio? O produtor já está indo atrás e buscando seus insumos? Praticamente, produtor, adubo, semente e alguns defensivos já fecharam tudo. Já está todos já feitos, inclusive aí saíram uns contratos, saíram até R$ 127 aí nas cooperativas aí. O produtor acabou travando a soja nessa condição assim para questão dos alguns insumos. Não é um fechamento 100%, porque o produtor esse ano ele não está fechando 100%, ele está fechando uma parte e esperando ver o que acontece, porque
pode ocorrer que a soja dá um impulso, né? Como a gente está sabendo sobre as condições que está no mundo a respeito desses juros, a situação, essa polêmica. Então, o produtor ele faz um pouco dessas situações, trava um pouco a respeito e deixa uma parte aberta para ver o que acontece lá na frente. Então, uma parte dos insumos agrícolas assim, estão sendo já fixadas, né, na soja. Outra coisa que preocupa também é a questão dos defensivos, que não tem empresas que não soltaram o preço ainda dos defensivos agrícolas ainda para comercializar, e então estão um pouco apreensivos com a questão das situações financeiras no mercado. Então, nós estamos aguardando também a respeito disso, para ver se a gente consegue ter um bom alicerce aí para fazer umas boas vendas aqui na nossa empresa também. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Então, tranquilo, Guilherme, tudo tranquilo, graças a Deus. Esperar mais agora, hoje tem uma condição climática muito boa de chuva para nós, já deu uma garoinha agora há pouquinho, o tempo está bastante nublado, e vamos estar acompanhando o mercado, acompanhando as lavouras, principalmente os milhos mais novos aí, questão de agora deu um pouquinho de cigarrinho agora, nessa parte final, agora nos milhos mais novos, e o produtor ficar atento, fazer as aplicações necessárias que tem que ser feita, né? E vamos torcer que o milho tenha um bom resultado, um bom preço, uma boa colheita, aí para alicerçar o produtor rural numa fase difícil. Vemos com uma soja que nós sabemos, aí já você sabe, que foi difícil aqui para a nossa região, o fechamento foi muito baixo na questão da soja, mas estamos aí perseverando, lutando, e vamos ver o que acontece aí para frente com o mercado agrícola, né? Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita aí na região. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Guilherme. Esse é o Antônio Rodrigues Neto, técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho segunda safra lá na região de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Antônio destacando as lavouras que vinham sofrendo com as condições climáticas, começando a apresentar perdas de potencial produtivo, mas as chuvas voltaram para a região, se normalizaram e a expectativa volta a ser positiva para essa safra de 2025. As lavouras avançando no seu desenvolvimento, se aproximando da época de colheita e garantindo, pelo menos por enquanto, essa boa expectativa. A preocupação vai ficar por conta de geadas no final do ciclo que podem prejudicar, mas pelo menos por enquanto, um bom desenvolvimento para o milho lá em Laguna Carapã com a volta das chuvas que foi registrada nas últimas semanas. Vamos dar sequência à programação do Realidades da Safra desta terça-feira. Vamos agora trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras, das mais diferentes culturas no Brasil e no mundo, no Notícias da Safra. Vamos começar trazendo um posicionamento importante da ProSoja Mato Grosso sobre essa situação que a gente vem acompanhando com as tarifas, guerras de tarifas internacionais entre Estados Unidos e outros parceiros comerciais, porque na visão da ProSoja do Mato Grosso, todo esse cenário pode trazer benefícios para o produtor brasileiro. O anúncio do tarifaço pelo presidente norte-americano Donald Trump, com alíquotas que somam agora 145% sobre produtos chineses, movimenta o mercado internacional e acende alerta para a oportunidade de expansão do agronegócio brasileiro. Neste cenário, o Brasil desponta como alternativa estratégica para suprir a demanda crescente por alimentos, especialmente a soja. Conforme o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso e vice-presidente da ProSoja Brasil, Lucas Costa Beber, nós temos que ter cautela ao falar, porque o presidente Trump está forçando essas tarifas altas justamente para ter uma negociação justa. Então, a qualquer momento, pode haver uma negociação e tudo voltar ao normal. Agora, é claro, se continuar, o Brasil pode ser o maior fornecedor de soja para a China, como já tem sido e tem potencial de aumentar de produção, convertendo áreas de pecuária em lavoura, basta ter viabilidade econômica. Além da China, a Europa também entra no radar e se de fato não houver acordo com a União Europeia, haverá grande oportunidade para o Brasil, especialmente se ocorrer prorrogação ou até extinção da lei antidesmatamento, porque senão a Europa vai viver uma inflação muito forte por lá se não comprar alimentos do Brasil, explica o presidente da ProSoja MT, o Lucas Costa Beber.
Vamos olhar agora lá para a Argentina, porque a colheita está avançando lá no país e os produtores neste momento estão mais preocupados com esses avanços dos trabalhos do que com a comercialização dessa safra, mesmo com algumas mudanças do patamar econômico do país. A indústria de grãos da Argentina comemorou uma revisão das taxas de câmbio na última segunda-feira, embora as novas medidas provavelmente não se traduzam em vendas imediatas, já que a colheita continua atrasada, disseram especialistas do agro argentino. Na noite de sexta-feira, o Banco Central do país afrouxou os controles cambiais, uma medida muito aguardada, associada a bilhões de dólares a serem desembolsados por bancos de desenvolvimento, incluindo o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Apesar disso, as vendas de soja e milho devem permanecer lentas essa semana, com o feriado de Páscoa interrompendo as negociações e os exportadores ainda incertos sobre a valorização do peso. A colheita da soja também atrasou devido às fortes chuvas. Os produtores estão mais focados na colheita do que na taxa de câmbio, que eles já sabem que ficará acima de 1.129 pesos, destacou para a agência de notícias a analista Lorena D'Angelo, do Polo de Grãos de Rosário. Então, neste momento, o produtor argentino avançando com a sua colheita, que está atrasada em função das chuvas, e mais preocupado em realizar essas atividades do campo do que propriamente avançar com a comercialização destes grãos, este cenário de momento para a safra argentina de soja e de milho. Vamos olhar agora para a cana-de-açúcar, porque o Centro-Sul brasileiro encerrou a safra 24-25 com moagem de 622 milhões de toneladas de cana, de acordo com o levantamento da Única. A safra 24-25 foi concluída com moagem de 621,88 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas pelas unidades produtoras, o que é uma queda de 4,98%, com relação ao ciclo anterior. De acordo com o Luciano Rodrigues, diretor de inteligência setorial da Única, apesar da redução da moagem em comparação com a safra anterior, o que já era esperado, a safra 24-25 registrou a segunda maior moagem da história do Centro-Sul, além de registrar um novo recorde na fabricação de etanol. No campo, a safra recém-encerrada foi marcada por queda de produtividade agrícola nos canaviais da região Centro-Sul, após o recorde de produtividade no ciclo 23-24. As lavouras registraram rendimentos de 77,8 toneladas de cana por hectare colhido no acumulado do período de abril de 24 até março de 25, uma queda de 10,7% na comparação com o indicador apurado na safra anterior, de acordo com o levantamento do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC. A qualidade da matéria-prima colhida nessa safra 24-25, mensurada em quilos de ATR por tonelada, registrou 141 quilos de ATR por tonelada, índice 1,33% superior ao apontado na safra passada. Este ciclo agrícola foi marcado por uma série de desafios agronômicos, operacionais e climáticos. O estresse hídrico ao longo dos meses de desenvolvimento da lavoura afetou a produtividade agrícola e a pureza do caldo da cana-de-açúcar processada, impactando o rendimento na fabricação de açúcar. Já no segundo semestre de 24, ainda tivemos a ocorrência de incêndios criminosos e acidentais em várias regiões produtoras, especialmente no estado de São Paulo, o que exigiu esforços nas unidades produtoras para minimizar os danos causados, destaca o Luciano Rodrigues, especialista lá da Única, fazendo esse panorama de finalização de safra 24-25 da cana-de-açúcar. E essa redução na produção também tem trazido impacto nos preços. O levantamento do CPEA destaca que a oferta restrita do açúcar sustenta médias para o cristal neste momento. O levantamento do CPEA mostra que os preços do açúcar cristal no mercado spot de São Paulo estão firmes neste início de safra 25-26. Entre 7 e 11 de abril, a média do indicador CPEA Exalc apontou R$ 141,36 a saca de 50 quilos, alta de 0,79% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Centro de Pesquisas, algumas usinas já começaram a produção, mas ainda ofertam pequenos lotes do cristal da nova temporada.
A disponibilidade para entrega imediata é baixa, especialmente para o tipo Icunsa 150, e a demanda, por sua vez, esteve mais aquecida na última semana, resultando em maior liquidez. Vendas pontuais envolvendo os volumes elevados também foram registrados pelo CPEA, momento de elevação para os preços do açúcar, de acordo com o levantamento do Centro de Pesquisas, o CPEA. Vamos agora trazer informações sobre a safra de laranja, porque ontem a Letícia Guimarães conversou com o Arlindo de Salvo Filho, consultor em citricultura, para trazer um panorama das expectativas de produção dessa atual safra e também já trazer algumas perspectivas de uma nova doença que pode prejudicar a produção citrícola do Brasil. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista da Letícia com o Arlindo. E apareceu uma doença nova também, que é a gomose de ramos, que ela está não somente nas plantas com green, mas também nas plantas sadias, né? Então há uma preocupação, aí o Fundecitrus está fazendo aí uma pesquisa sobre qual o melhor fungicida que vai controlar essa doença. Então, fazendo toda uma perspectiva aí dessa doença nova, da leprose, dessa seca, das frutas com green, eu acredito que nós vamos ter aí uma queda de 20% da produção total do estado de São Paulo e Minas. Então, e nós temos que aguardar aí a safra que vai ser anunciada em maio aí pelo Fundecitrus, né? E dentro dessa safra anunciada, pode esperar aí pelo menos uns 20% de quebra. E essa nova doença que você comentou, Arlindo, é a gomose de ramo. Ela surgiu esse ano, vocês já tinham conhecimento dessa doença, mas ela era pouco prevalente, ou ela foi descoberta esse ano? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto, né? E como que ela consegue atingir os pomares, né, de maneira mais eficaz? É a questão do clima? É a questão dos esporos desse fungo? É questão do clima. Ela foi já descoberta o ano passado, nós vimos a queda de fruta, mas assim não preocupava tanto como esse ano. E devido ao estresse, essa irregularidade de chuvas, ela aumentou muito o sintoma, né? E as plantas totalmente estressadas, alta temperatura, calor, baixa umidade, então tudo isso favoreceu, embora o fungo se desenvolva com alta umidade, mas as plantas estressadas, as plantas bem definhadas, esse fungo está causando uma queda muito grande de frutas, não só, como eu disse, em pés doentes com green, mas em pés sadios também. É uma preocupação a mais. No momento, são os fungicidas que nós utilizamos aí para controle de pinta preta e outras doenças, teoricamente está dando um controle razoável, mas a gente precisa ter um fungicida mais específico para controle dessa doença. Destaque agora para o feijão, porque o MAPA, o Ministério da Agricultura do Brasil, divulgou a atualização para o ZARC da semeadura do feijão. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira atualização no zoneamento agrícola do risco climático ZARC da cultura do feijão comum. O estudo abrange o cultivo de sequeiro e irrigado e indica os melhores períodos e locais para o estabelecimento de lavouras de feijão no Brasil, conforme estimativas de nível de risco de perda associado ao clima. A recomendação do ZARC sobre as melhores épocas de plantio embasam o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. O zoneamento também é uma ferramenta de consulta para o planejamento das lavouras utilizadas por técnicos e assessores rurais, agricultores e operadores financeiros de linhas de crédito. Para acessar o ZARC do feijão comum e entender um pouquinho melhor essas atualizações, é só acessar o painel de indicações de risco no site do MAPA ou o aplicativo ZARC Plantio Certo. Tudo de graça para você ter essas informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, pensando no zoneamento e do plantio do feijão comum aqui no Brasil. Ainda olhando para o feijão, o IBRAF, que é o Instituto Brasileiro do Feijão Impulses, divulgou uma nota nessa semana apontando alguns posicionamentos sobre preços e estratégias de comercialização
para o produtor brasileiro. A nota do IBRAF destaca que não há um produtor que acredite em preço mínimo, mas lei é lei e pelo menos relembrá-los é nossa função. Diante desse cenário desafiador, parece ser o momento oportuno para que as federações de agricultura dos estados do Sul e as organizações de cooperativas iniciem o processo de solicitação de recursos governamentais para a formação de estoques reguladores. Essa medida poderia ajudar a estabilizar os preços e proteger os produtores contra perdas significativas. Uma outra recomendação do IBRAF é sobre o redirecionamento de compras governamentais. Considerando que o preço do feijão carioca mantém preços relativamente mais elevados, enquanto há excedentes de feijão preto no mercado, todas as compras governamentais para cestas básicas, ajudas humanitárias, escolas, unidades militares e presídios deveriam, a partir de agora, priorizar as variedades de feijão preto, que está com oferta abundante e preços deprimidos. O posicionamento oficial do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, o IBRAF. Vamos agora olhar para a batata, porque chuvas no sul vêm reduzindo a oferta nos atacados e fazendo os preços subirem neste momento. O levantamento da equipe Hortifruti CPEA mostra que os preços da batata subiram na última semana. A Ágata Especial, por exemplo, teve aumento de 24% em São Paulo, 27% em Belo Horizonte e 13% no Rio de Janeiro, com relação à mesma semana a semana passada. Segundo pesquisadores do Hortifruti CPEA, o movimento de alta se deve principalmente às chuvas ocorridas no sul. Em Bom Jesus do Rio Grande do Sul e Guarapuava, no Paraná, no início da semana, as precipitações limitaram as colheitas, reduzindo a oferta dessas praças que já não estava elevada. Além disso, pesquisadores do Hortifruti CPEA explicam que a queda de produtividade em diversas regiões em função do forte calor entre fevereiro e março vem impactando também no volume comercializado atualmente. Do lado da demanda, o período do início do mês e a aproximação da Semana Santa vem elevando a procura pelos tubérculos, ainda conforme levantamento da equipe Hortifruti CPEA. Olhando também para o trigo, o plantio da nova safra começou e tem expectativa de queda de área cultivada. Os avanços mais contidos nos preços do trigo ao produtor em relação ao mercado atacadista devem limitar a atratividade do cultivo do cereal na temporada deste ano, de acordo com as estimativas do CPEA, olhando para a estimativa diária da Conab para 2024-25. Assim, pesquisadores do CPEA avaliam que um crescimento na produção vai depender da produtividade, que por enquanto está estimada para compensar a redução da área e gerar oferta maior em 2025. De acordo com dados da Conab, a semeadura da safra 2025 foi iniciada em Goiás e Minas Gerais. Já nos principais estados produtores, como Paraná e Rio Grande do Sul, as atividades devem começar apenas entre maio e junho. No relatório deste mês, a Conab aponta a diminuição de 9,3% na área destinada à cultura em 2025, que deve alcançar 2,77 milhões de hectares. A produtividade nacional está estimada em 3,06 toneladas por hectare, que é em média 18,5% maior do que a de 2024, o que pode contribuir para uma produção de 8,47 milhões de toneladas, 7% acima do ano anterior. Mesmo com essa queda de área, a expectativa inicial de produtividade, claro que ainda tem muita coisa para acontecer, o clima para ir modificando esses desenvolvimentos, e a gente vai, claro, acompanhar de perto esse desenvolvimento da safra de inverno 2025, aqui ao longo da programação do Realidades da Safra, para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Aproveitar para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira, o Joab Taigino mandando a sua mensagem, José Natal também mandando o seu bom dia, boa terça-feira a todos do agro, José Natal sempre ligado aqui na TV Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui com Realidades da Safra de hoje, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA e vai conversar com o Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Notus, para mostrar as expectativas de tempo e clima para os próximos dias aqui no Brasil. Então já começa a sua participação, vai mandando aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e o Alexandre vão trazer todas essas informações para você acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira, dia 15 de abril.
Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e eu volto com Realidades da Safra amanhã, quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo na TV NA. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.